Seja bem-vindo ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Matheus e hoje a gente vai tentar responder a pergunta: o que eu posso fazer para ser mais saudável e ter mais energia? O que eu posso fazer para ser mais saudável e ter mais energia? Bom, para a gente falar de saúde, melhor na qualidade da saúde, a gente precisa falar do conceito básico ayurvédico de Traya Upastamba. Então, Traya Upastamba são os 3 pilares da vida, de acordo com os nossos samhitas. Os 3 pilares de uma vida saudável são Ahara, Nidra e Brahmacharya. Ahara significa comida, alimentação, ou uma alimentação saudável. Nidra significa sono, um sono adequado. E Brahmacharya vem da palavra Brahma e Acharya. A palavra Brahma remete à divindade. Então Brahmacharya é se comportar e viver uma vida alinhada, de acordo com os ensinamentos religiosos ou éticos ou morais. Então cada religião tem uma versão aparentemente diferente do que eles chamam de Brahmacharya, mas no final, na essência, todo mundo está falando mais ou menos da mesma coisa. Você tem variações nas regras específicas, mas é um caminho de uma vida moral, de uma vida ética, de uma vida que respeita a comunidade e respeita a si mesmo. Então, basicamente, esses 3 elementos, alimentação saudável, um sono adequado e uma vida que segue os princípios de Brahmacharya, uma vida ética, são os 3 pontos fundamentais que têm que ser seguidos por uma pessoa que quer ter uma vida saudável e que quer ter mais energia. Eu, pessoalmente, chamo dos 4 pilares de uma vida saudável. Na maneira como eu ensino e como eu explico, eu falo desses 4 pilares que são uma alimentação saudável, um sono adequado, um regime de atividade física, então movimento inteligente, e alguma prática de meditação ou de autoconhecimento, de autoobservação, que no final se resume a silêncio. Vamos falar um pouquinho desses 4 pilares. Alimentação saudável significa você nutrir o seu corpo dos nutrientes que ele precisa, das vitaminas, dos micronutrientes, dos macronutrientes que o seu corpo precisa para desempenhar bem as suas funções metabólicas e se proteger contra, sejam invasores externos, sejam desequilíbrios dentro do corpo, mantendo uma saúde adequada. O segundo ponto, um sono adequado, significa que você precisa dormir a quantidade de sono que você individualmente precisa. Algumas pessoas precisam dormir menos, algumas pessoas precisam dormir mais, mas de forma geral, todos os seres humanos precisam entre 7 e 8 horas, generalizando, de sono. Claro que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai precisando de menos, e quando a pessoa é mais jovem, ela precisa de mais. Mas você conseguir dormir de acordo com a sua própria necessidade fisiológica. Isso significa que você deve acordar se sentindo bem disposto e pronto para atacar o dia com vigor, e você deve, para isso, ter uma noite de sono restaurador. Em relação ao sono, eu gosto de sempre dizer para as pessoas que você precisa meio que calcular o seu sono em 3 etapas. A primeira etapa normalmente na vida que a gente vive hoje em dia, você já sabe que horas você tem que acordar. A hora que você acorda, ela é normalmente pré-determinada, ou pelo trabalho, ou pela família, ou pelos filhos, pelas suas obrigações pessoais. Então, imagina que você tem que acordar todo dia 6 horas da manhã, ou 7 da manhã, ou 8 da manhã. Então, a hora que você precisa acordar, ela normalmente é determinada. Você precisa, no passo número 1, calcular de trás para frente que horas você precisa dormir, para você acordar naquela hora e ter dormido a quantidade de sono que você sabe que você precisa. A maioria das pessoas que eu vejo, a maioria das pessoas que eu atendo e a maioria dos meus alunos sabe muito bem: eu preciso de 7 horas de sono, eu preciso de 8 horas de sono. Pois bem, se você precisa de 7 horas de sono e você tem que acordar às 7 da manhã, você precisa estar na cama no máximo meia-noite. As pessoas vão dormir 1 hora da manhã, sabendo que precisam de 7 horas de sono e que precisam acordar às 7 da manhã, e acordam surpresas que não descansaram o suficiente. Isso é muito interessante, né? É muito curioso. Você já sabe o resultado que você vai ter com a sua atitude, mas mesmo assim parece que você não consegue assumir controle do seu destino. Você não consegue ter disciplina para dormir no horário que você sabe que você precisa. O segundo ponto, a segunda etapa no meu processo para ter uma noite de sono adequada é
1 hora antes do horário que você sabe que você precisa dormir, você precisa limitar ou evitar completamente o contato com equipamentos eletrônicos. Então, se eu preciso acordar às 7 horas da manhã e eu sei que eu preciso de 7 horas de sono, quer dizer, eu preciso determinar que meia-noite é meu horário de estar dormindo. Primeiro passo. Segundo passo, 1 hora antes de meia-noite, quer dizer, no máximo até as 11 da noite, eu preciso limitar completamente o uso de equipamentos eletrônicos. Por uma questão muito simples. Todo equipamento eletrônico, seja um telefone, um tablet, um laptop ou uma televisão, ele emite radiação e emite luz. E o nosso corpo evoluiu para entender que enquanto tem luz, ainda é dia. O Homo sapiens é um bicho que evoluiu 200 mil anos na savana africana. Então a gente está acostumado ao sol se pôr mais ou menos às 6, 7 horas da noite. E a partir do pôr do sol, o corpo vai se preparando, os hormônios vão sendo regulados, a melatonina vai chegando no nível que ela precisa estar para que algumas horas depois você efetivamente sinta sono e tenha uma noite de sono tranquila. Quando a gente artificialmente cria essa luz do sol, seja um contato com um equipamento eletrônico, um celular, ou o quarto está completamente aceso, ou uma televisão mandando estímulos excitantes para você, o seu corpo ele acha que está de dia e que a gente tem que estar ativo. Então é uma ilusão você achar que você vai desligar a televisão à meia-noite, vai virar para o lado e vai dormir. Muitas pessoas dizem, não tem problema nenhum para dormir, eu desligo a TV e durmo, mas que a qualidade do seu sono ela vai ser adequada. Então, diminui a luz, começa a fazer uma rotina mais analógica, é a hora de conversar, é a hora de ler um livro com uma luzinha de abajur, é a hora de você começar a se preparar mentalmente e fisicamente para se recolher e para descansar. O terceiro ponto, a minha terceira etapa para você determinar uma noite saudável é 15 minutos, 20 minutos antes de eu dormir, então 20 para meia-noite, eu já preciso fazer alguma rotina de relaxamento, uma meditação, pode ser uma meditação guiada, pode ser um relaxamento guiado. Não importa se você vai rezar, ou se você vai meditar, ou se você vai relaxar, se colocar numa posição de relaxamento, de descanso e já começar a se desligar do dia que aconteceu. O meu terceiro pilar é a atividade física inteligente. Atividade física inteligente significa que, no meu jargão, significa que não adianta você achar que você vai cumprir a sua necessidade de atividade física indo, por exemplo, para uma academia que você odeia, fazer algum tipo de atividade física que você sente que é obrigado, que você tem desprazer em realizar aquilo. Então, você precisa buscar alguma atividade física, pelo menos uma ou várias, que te deem muito prazer. Que vai ser aquele momento do dia de relaxar, aquele momento de desligar, vai ser um momento de te reabastecer. Isso é atividade física. Quando a gente era criança, a gente saía correndo, pulava, subia em árvore, brincava com os amigos, corria, jogava bola. E quando você vai ficando mais adulto, parece que a atividade física vai ficando mais chata. Você tem que botar uma roupa específica, ir para um lugar específico, pagar mensalidade para ter um sujeito ali te ajudando a levantar peso, por exemplo. Nada contra a academia, de repente a academia é a sua preferência. Mas eu vejo muitas pessoas, muitos alunos e muitos pacientes que odeiam, por exemplo, a academia, mas que continuam indo e dizem que fazem um esforço, acham chatíssimo, mas se forçam aí e encaram a academia. Se esse é o seu caso, procura outra coisa. Vai fazer uma aula de dança, vai fazer uma arte marcial, vai caminhar na praia, vai andar de bicicleta. Então, a atividade física tem que te dar prazer, tem que ser divertida. E a outra coisa é que a atividade física tem que ser diária. Você tem que todo dia se mexer. Eu acho um absurdo que hoje em dia a gente virou um bicho tão sedentário que eu preciso dizer para as pessoas que você precisa se mexer pelo menos meia hora por dia. Quer dizer, num dia de 24 horas, meia hora, 1/48 desse tempo, você achar que isso é demais. Você achar que isso é excessivo. Nossa, meia hora de atividade física por dia, o Matheus está louco. Ele acha que eu sou o quê? Um atleta? Então, faça esse esforço, tente colocar o seu corpo em movimento, faça uma atividade física que te dê prazer e faça isso diariamente. O quarto pilar de uma saúde adequada é uma prática de meditação, uma atividade de silêncio, de autoconhecimento, de autoobservação. Não importa
se você faz yoga, ou se você realmente é budista e medita todo dia, se você faz vipassana, ou se você simplesmente ora, se você acredita em Deus ou se você não acredita. O fato é que você precisa ter um momento no seu dia, que sejam 5 minutos, que sejam 10 minutos, no qual você fica em silêncio e simplesmente observa a vida, a realidade, observa a sua respiração, observa o que está acontecendo à sua volta, sem julgar, sem necessariamente visualizar uma divindade ou cantar um mantra. Você não precisa seguir a doutrina do hinduísmo, ou do catolicismo, ou do judaísmo, para alimentar, para honrar o silêncio, que é a sua natureza de verdade. Esses são os meus 4 pilares, os 4 pilares para uma saúde adequada. Então esses são os princípios básicos que todo mundo pode observar e todo mundo pode tentar melhorar para conseguir alcançar uma saúde mais adequada e ter mais energia no dia a dia. Se você percebe que você não está legal, tenta observar primeiro esses 4 pilares que eu pontuei. São como as 4 rodas do seu carro. Se a sua alimentação, o seu sono, a atividade física e o seu momento de contemplação não estão em dia, se você está falhando ou está pecando em algum desses 4 pontos, tenta voltar e melhorar esse ponto, trabalhar nesse ponto. Eu percebo que eu não dormi direito ontem à noite, então eu vou tentar me observar melhor, ir para a cama um pouco mais cedo, fazer uma prática de meditação antes de dormir ou de relaxamento para eu ter uma noite de sono mais restaurador. Se você percebe que você não passa 5 minutos em silêncio, sentado se observando, seja meditando, seja orando, seja fazendo o que você quiser fazer para se observar, a mente ela vai estar mais agitada, o corpo vai estar se comportando de forma mais imprevisível. Então, busca sentar, busca ficar em silêncio, busca uma prática meditativa ou espiritual ou religiosa, ou simplesmente ficar em silêncio. Se esses 4 pilares estão sendo observados, se você está cuidando desses 4 pontos, dificilmente ou você vai ter esses problemas do dia a dia, essas gripes e dores de cabeça e problemas de insônia. Cuidando desses 4 pilares, você nutre o seu corpo e garante que você vai ter um dia cheio de energia e pleno de disposição. Muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no canal e muito obrigado por todos que fazem questão de deixar aquele like, de curtir os nossos vídeos. É graças a você que esse canal existe, é para você que esse canal existe. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.